A gente já falou um pouco sobre Ethernet antes, quando a gente estava estudando sobre roteadores generalizados, lá na parte de encaminhamento. Mas aqui a gente vai entrar um pouco mais de detalhes. Com isso, a gente vai conseguir fechar a discussão do modelo de 4 camadas da internet. Esse modelo vem de um modelo tradicional da ISO-OSI, que previa originalmente 7 camadas, mas é um modelo simplificado. Então, a gente tem a aplicação, que geralmente está lá em espaço de usuário. É o que a gente, como programador, codifica no dia a dia. A gente tem a camada de transporte, que implementa os protocolos TCP ou UDP, por exemplo. A gente tem a camada de rede, que a gente utiliza basicamente o protocolo IP, seja na sua versão IPv4 ou IPv6. E, por fim, a gente tem aqui a camada de enlace. E a camada de enlace mais utilizada hoje em dia é a Ethernet. Abaixo a gente ainda teria uma peça importante que a gente chama de camada física, que não está representada aqui nesse modelo, mas ela está intimamente ligada à camada de enlace e ela provê um meio físico para os sinais serem transmitidos até a outra ponta do enlace. Onde que a gente consegue encontrar switches Ethernet? A gente consegue encontrar dentro de redes de instituições. É muito comum, antes da gente chegar em um roteador IP, a gente ter que passar por um ou mais switches Ethernet. A gente pode encontrar na nossa casa. Então, se vocês tiverem um roteador wireless na casa de vocês, ele não é só um roteador. Ele é um roteador também, mas ele funciona simultaneamente como roteador e como switch. Como que ele funciona? Tudo que você ligar em uma dessas 4 portas, que geralmente são chamadas de portas LAN, vai ficar conectado como se fosse um switch. E daí, internamente, ele tem um roteador ligado em uma, digamos assim, uma quinta porta aqui que não está acessível para o usuário desse switch. E a outra porta que está ligada no roteador, além dessa quinta porta que estaria junta com essas 4 no switch, é essa porta que é chamada de porta WAN, geralmente. Ou aqui no caso está escrito internet. Então aqui a gente tem switch conectado internamente com o roteador, que também é conectado com essa porta. Então ele funciona simultaneamente como switch e como roteador. E a interface sem fio, apesar de não utilizar protocolo Ethernet, ela usa um outro protocolo, que é o I3E802.11. Trata-se de um protocolo que foi projetado para ter um certo nível de compatibilidade com o protocolo Ethernet. Então ele consegue trocar quadros com as portas aqui que são cabeadas. Então é como se essa interface sem fio, todo mundo que está conectado por essa interface sem fio estivesse também nesse mesmo switch. E o que um switch faz? A gente já viu isso nas aulas sobre encaminhamento. O pacote chega com um certo cabeçalho lá, no caso um cabeçalho da camada de enlace, porque quando a gente fala de um switch, no switch Ethernet a gente está falando de protocolo de camada de enlace. E daí isso daí vai ser consultado numa tabela, o endereço de destino, colocado numa fila e vai sair para a saída. Então aqui chegam os pacotes com cabeçalhos que indicam certos destinos e eles são enviados para a saída correta aí, de acordo com o caminho que tem que ser tomado para chegar mais perto desse destino. Mesma coisa que a gente já tinha visto antes.
Então, um switch Ethernet examina o cabeçalho de cada quadro que chega nele. Se o endereço de destino Ethernet, também chamado de endereço MAC, a gente já vai ver de onde que vem esse termo MAC, estiver na tabela, ele encaminha para a porta correta. Se não estiver na tabela, aí ele faz o melhor que ele pode fazer, que é enviar para todas as portas, tirando a porta pelo qual chegou. E para evitar que ele caia nessa situação 3, ele tenta aprender os caminhos e ir preenchendo essa tabela para que a gente consiga resolver o encaminhamento já nessa situação 2. Como que ele faz isso? Sempre que passar um quadro pelo switch, ele vai olhar para o remetente desse quadro e vai atrelar o endereço desse remetente com a porta da qual está vindo. A hora que chegar um quadro com destino igual ao que era remetente nessa ocasião, ele vai ter essa informação na tabela de por qual porta que tem que sair. Aqui a gente poderia contrastar com a funcionalidade de um roteador internet, mas a gente já viu isso, na verdade, até o slide anterior a gente já viu, estamos só revisando. Funcionalidade muito parecida, mas olhando o cabeçalho do protocolo IP em vez do cabeçalho do protocolo Ethernet ou outro protocolo de camada de enlace. A Ethernet original utilizava um grande cabo coaxial grosso que era espalhado ao longo de um prédio, e a ideia é que a gente poderia, para inserir um computador novo, uma estação nova nessa rede, bastaria a gente espetar um ponto aqui nesse cabo, interceptando o condutor central e a malha dele, e aqui a gente teria uma interface elétrica que falaria com esse computador. Então esse é o projeto original do Ethernet de 1972, né, feito pelo Bob Metcalfe. O formato de um quadro Ethernet é o seguinte: ele tem tanto cabeçalho quanto digamos assim, um rodapé. Ele tem um preâmbulo que serve para treinar os circuitos de recuperação de relógio. Então aqui tem uma sequência conhecida que a gente sabe com que período é esperado que ela oscile. Com isso a gente consegue sincronizar o relógio da ponta receptora para ele ficar o mais sincronizado possível com o da ponta transmissora. Então de repente a gente está com um cabo ocioso, sem ter nenhum sinal passando por ele. A gente viu que começou o sinal, a gente começa a treinar assumindo que esse primeiro sinal é o preâmbulo. Depois a gente tem um indicador de início do frame, de apenas 1 byte. Aí a gente tem os endereços de destino e remetente, cada um deles tem 6 bytes. Esses endereços são globalmente únicos, então espera-se que toda a placa de rede fabricada tenha um endereço diferente, que eles não se repitam. Depois a gente tem um campo de tipo, dizendo qual que é o protocolo de camada superior, geralmente camada de rede, que vai estar dentro desse quadro. O mais comum é o protocolo IP, né? Então esse aqui é o código em hexadecimal que é definido para o protocolo IP versão 4. Aí a gente tem os dados que estão encapsulados dentro desse quadro. Aqui dentro desses dados, assumindo aqui que o valor do tipo seja esse, né? A gente vai ter um cabeçalho IP, dentro do cabeçalho IP vai ter informação de qual protocolo que tem dentro dele, que pode ser que seja, por exemplo, o TCP. Então, se ele estiver indicando que é um segmento TCP, então aí vai ter o cabeçalho TCP também, e por fim, lá dentro vão ter os dados úteis. Então, tudo isso aqui dentro desse campo, que varia de 0 até 1500 bytes. 1500 bytes é o
MTU, Maximum Transmission Unit, é o máximo de dados úteis que a gente consegue colocar dentro de um quadro Ethernet, pelo menos de acordo com a especificação original e que acabou sendo usada até a rede Ethernet de 100 megabits. A gente, com padrões mais recentes de Ethernet, consegue trabalhar com quadros maiores. Tá? É bastante comum a gente olhar switches de 10 GB que suportam quadros, por exemplo, de até 9.000 bytes. Aí depois tem um campo de pad, que pode ter de 0 até 46 bytes. A ideia é que se o nosso quadro não tiver tamanho suficiente para atingir o tamanho de quadro mínimo, a gente coloca aqui um preenchimento com dados que não faziam parte originalmente do quadro, só para ele poder atingir um tamanho mínimo. E por fim, a gente tem o CRC, que é para detectar erros de transmissão. Então, um propósito muito parecido com o checksum que a gente tem nos outros protocolos, mas o CRC ele é mais eficiente nessa tarefa. A probabilidade dele detectar um erro de transmissão é maior do que um checksum simples. Então, lá nas origens do Ethernet, como a gente comentou, a gente tinha um meio compartilhado. Então, é um exemplo de vários hosts compartilhando um único cabo. E para a gente poder compartilhar um meio, a gente precisa conseguir decidir quem envia e quando. E é daí que vem essa sigla MAC. MAC significa Medium Access Control. Tá? Então, o Ethernet original ele tinha um protocolo de Medium Access Control, um protocolo do tipo MAC, justamente para ele poder decidir quem ia transmitir e quando. Porque se várias pessoas transmitirem ao mesmo tempo no mesmo fio, os sinais vão se misturar e quem for receber não sabe quem é quem, né? Vai acabar somando o sinal de um com o sinal do outro. Isso daí acabou ficando famoso por esse nome MAC e por isso que a gente chama os endereços de camada de enlace de endereços MAC. Apesar de que hoje a gente praticamente não precisa contar com esse recurso de controle de acesso ao meio no protocolo Ethernet. Que hoje geralmente a gente usa cabos que só tem duas pontas. Os nossos cabos de rede eles não comportam que você fique espetando outros computadores no meio. Mas, como o Ethernet original precisava dessa funcionalidade, ele era usado exclusivamente com esse meio comum, ele usa esse protocolo CSMA-CD para fornecer o controle de acesso ao meio comum. O que consiste esse protocolo CSMA-CD? Então ele consiste em duas coisas, tá? MA é sigla de Medium Access, CS é sigla de Carrier Sense e CD é sigla de Collision Detection. Então a gente tem dois aspectos, Carrier Sense e Collision Detection. O que é Carrier Sense? É verificar se a linha está quieta antes de transmitir. Então basicamente ele mede a tensão aqui no fio e vê se não tem sinal. O sinal está muito baixo, é só ruído. Um ruidinho nível bem baixo, que é bem claro que não é um sinal de outra máquina. E daí ele sabe que ele pode transmitir. Se ele medir por alguns pequenos instantes de tempo e ele verificar que já tem alguém transmitindo, ele desiste e nem tenta transmitir. Collision Detection é algo que ele faz depois de fazer o Carrier Sense. Então, depois que ele já viu que não tem ninguém transmitindo, que ele começou a transmitir, ele ainda assim fica preocupado para ver se ele não está conflitando com outra transmissão. No que consiste essa preocupação? Consiste em detectar a colisão assim que for possível. Então, se ele começou a transmitir e mesmo assim não adiantou ele tentar ter olhado antes para ver se não tinha ninguém falando, percebeu que alguém começou a falar junto. O que ele vai fazer?
Ele vai parar de transmitir, esperar por um tempo aleatório e voltar para o passo 1. Isso aqui é bastante parecido quando a gente está numa videoconferência ou numa reunião com várias pessoas, né? Se a gente é bem educado, a gente tenta escutar antes de começar a falar para ver se não tem ninguém falando ainda, mas às vezes não adianta. Às vezes você vai falar e outra pessoa começa a falar praticamente ao mesmo tempo que você e daí você acaba atropelando da mesma forma. Aí o que você faz? Você continua falando porque você acha que foi o primeiro a começar a falar? Não. Se você for educado, você vai parar um tempo e daí você vai tentar ver quem que vai transmitir. No caso do Ethernet é justamente isso que ele faz, e daí ele espera um tempo aleatório para não dar vantagem para nenhum dos dois, ou até mais de dois que tentaram transmitir ao mesmo tempo. E esse tempo aleatório ele faz de acordo com o que a gente chama de Binary Exponential Backoff, que ele vai aumentando exponencialmente conforme ele vai tentando várias vezes e não vai conseguindo.